última hora, não deixe para as últimas horas do dia, porque vocês podem se deparar aí com algumas circunstâncias indesejáveis, como a instabilidade da internet do portal. Gente, é o seguinte, em relação à nossa atividade parcial, a segunda atividade parcial, o prazo se encerrou ontem, tá? Situações pontuais, eu vou falar para vocês, eu não abri o meu e-mail hoje institucional, mas eu vou abrir amanhã, ou dependendo do horário que acabar a aula hoje. Então, como eu sempre oriento, e a Adriele já está aqui, ela é minha testemunha, né? Qualquer intercorrência, vocês devem me procurar pelo e-mail, tá? Já vieram vários alunos me questionar sobre a prova oficial do primeiro bimestre. Esta prova, ela vai ser aplicada em segunda chamada. Como que funciona a instituição? A instituição vai te dar uma oportunidade de fazer a prova oficial que você perdeu. Então, se tem algum aluno presente na aula hoje que perdeu a prova do primeiro bimestre, eu não vou reaplicar ela sem estar com a data marcada. Então, nós vamos agendar a data, provavelmente vai ser no dia 25 de junho, provavelmente não, 90% de certeza, a não ser que aconteça algum imprevisto ou alguma intercorrência, mas eu já solicito aí que vocês agendem, pega a sua agenda, pega o seu caderno, celular, se você perdeu a prova oficial do primeiro bimestre, fique ligado, vai ser aí numa semana após a aplicação da prova do segundo bimestre. Eu já lancei as notas da primeira atividade parcial que realizamos, com peso de 1.500 pontos. E me questionaram também como que faz para analisar, como que faz para acompanhar. O que eu quero antecipar para vocês é o seguinte, geralmente vocês não vão conseguir olhar pelo celular o detalhamento da nota. Pelo celular você vai ver a nota total, né, que é aquele círculo, né, onde mostra sua evolução da nota. Então, a minha dica é, entre no computador, clica ali no link, né, da evolução, e que você vai ver toda a descrição, tá? Vai estar ali descrito todas as suas notas. E como era peso 1.500, alguns tiraram a nota máxima, outros não tiraram, e essa nota não era mistério para muita gente não, né, pessoal? Porque quando você terminava a realização da prova, já mostrava ali que você acertou, que você errou. Então, se você acertou, por exemplo, 9 questões, você tirou 1.350. Se você acertou 8 questões, você tirou 1.200, porque cada questão tinha um peso de 150. A segunda parcial, que eram as 4 perguntas, né? Cada uma vale 250. O peso é 1.000. E a que eu vou abrir amanhã, eu vou dar o prazo para vocês de uma semana para realizar, que é a terceira atividade com peso de 1.000. Serão também questões objetivas e serão todas em cima da aula de hoje, tá? Então, aí os meus queridos alunos, meus 14 alunos que estão presentes aí comigo até o momento, vocês são privilegiados, porque a atividade que eu já preparei, ainda não tive tempo hábil para lançar, mas mais tardar até amanhã eu lanço. Mas a partir da data que eu lanço, eu vou dar uma semana para vocês realizarem. Lógico, eu vou levar em consideração esse período onde vocês já estão realizando as provas digitais, tá? E podem ter certeza que vai ser uma atividade aí bem proveitosa, até porque eu entendo que TGP tem um conteúdo vasto. E aí hoje vocês vão descobrir comigo, na verdade vão confirmar o porquê que chama Teoria Geral do Processo e Conhecimento. E hoje eu vou falar para vocês do panorama, tá? A gente vai ver aqui um geralzão do processo de conhecimento, né? E vocês vão aqui identificar comigo hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre as provas, sobre como é que vai funcionar? Não, tudo certo? Então, por enquanto, tudo esclarecido. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Por enquanto não, professora. Tá ok. Tudo certo, né?
Então, beleza, gente. Meu compromisso com vocês, então, vamos finalizar, né, a aula passada, que foi uma aula, vamos dizer assim, bem intensa, né, onde nós falamos sobre as tutelas antecipadas. Eu confesso a vocês, é um caldo bem grosso para primeiro semestre, tá? É diferente do direito civil, é diferente das outras disciplinas. Geralmente, teoria geral do processo, a gente trabalha um pouquinho mais na frente, mas a proposta da instituição é realmente já trazer a imersão para vocês aí do direito como um todo. Então, logicamente, a minha super dica aqui é, gente, teoria geral do processo é conhecimento para a vida. Então, eu sei que muitos aqui não conseguiram aproveitar ao máximo do semestre. Ah, professora, veio situação de pandemia, eu não sei lidar muito bem com a internet, tem hora que o meu fone fica mudo, eu não consigo ouvir a senhora, enfim, né? Mas a minha super dica, como eu já falei, pessoal, estudem fora, faça o seu melhor, tenha o plus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida profissional, tá? E como eu sempre falo em todas as minhas aulas, eu super admiro vocês, porque vocês são verdadeiros guerreiros que neste período, em meio a fogo cruzado, né, vamos dizer assim, eu costumo falar que é parecido com um período de guerra, a gente não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. Vocês têm acompanhado a mídia aí a todo momento. Hoje, né, o nosso governador de estado confirmou positivo para a Covid-19. A gente pensa que nunca vai atingir, né, as autoridades, os sujeitos, mas ele tanto gravou o vídeo, tranquilizando a sociedade, mas é tudo muito preocupante, né, gente? Ainda mais agora que o shopping center abriu. Vocês acompanharam filas quilométricas, né? Desculpa aí a expressão exagerada, mas o que até passou no noticiário hoje do local, né? E inclusive a nível nacional, foi ali o nosso shopping Pantanal, onde está localizado o nosso campus, né? Mas enfim, gente, eu sou da seguinte opinião, eu também sou professora de Direito Empresarial, espero encontrá-los na disciplina de Direito Empresarial, é um prazer, maior alegria encontrar vocês, e vai ser no presencial, né, Deus abençoe, mas eu sou da seguinte opinião, também não dá para a gente deixar o comércio fechado ad eterno, é uma sinuca de bico, se vocês concordarem comigo ou não, mas essa é a minha opinião, uma sinuca de bico. A gente precisa tutelar a saúde, mas também se eu não proteger o emprego, essa pessoa ela vai morrer de qualquer forma porque não vai ter o alimento suficiente para sobrevivência. Enfim, né? Só uma crítica pessoal, mas eu acho que se nós adotarmos aí todas as medidas de higiene, de segurança, enfim, biossegurança, melhor dizendo, nós podemos aí voltar com o comércio de forma bem comedida, até porque, né, gente, muitas pessoas estão sem dinheiro para ficar gastando, né? Dia dos namorados mesmo, aí para quem tem namorada, cônjuge ou companheiro, vai ser meio pobrinho, né? Vai ter que ter criatividade para ir para fazer algo diferenciado. Aí vai a cartinha, né? Aquelas cartinhas com perfume, coraçãozinho, tudo que tem papel em casa a gente vai fazer. Gente, brincadeira, tá? Só para vocês descontraírem um pouco, porque hoje também nosso conteúdo, nós vamos fechar com chave de ouro, tá aqui. Paramos exatamente na extinção do processo com resolução do mérito. Então, só uma rápida pincelada. Na aula passada, falamos das tutelas antecipadas e estudamos os artigos 298 e seguintes do Código de Processo Civil. Falamos também sobre as hipóteses de suspensão do processo. E vocês viram que é bem tranquilinho, né, gente? Suspensão não tem muito mistério. Morte do advogado, morte de uma das partes, até ter a habilitação dos seus herdeiros, e falamos de diversas situações, até deu o exemplo, né, da pandemia, nessas situações aí de que ninguém esperava e que veio e que a gente precisou se adaptar, inclusive até suspender aí alguns processos, principalmente os processos físicos que são suspensos até então. Ah, gente, novidade, como eu estou falando aí da suspensão, né, eu não sei se alguém aqui atua já no Poder Judiciário, mas já foi editada uma portaria na terça-feira do presidente do tribunal, estabelecendo diretrizes do retorno das atividades presenciais, né? Oh, aleluia, espero que volte mesmo e que
tenhamos aí o retorno. Tem diversos processos que estão parados pela audiência, né? Mas temos também outra portaria que dispõe sobre a audiência virtual. Então, gente, o mundo não será mais o mesmo, né? Algo que o Poder Judiciário sempre teve resistência. Hoje, vocês podem entrar, gente, no YouTube do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Lá tem todos os horários das câmaras julgadoras. Turma recursal, primeira Câmara Criminal, segunda Câmara Criminal, Câmara de Direito Público, Câmara de Direito Privado. Todas estão realizando sessões virtuais. Como que o advogado está fazendo para realizar a sustentação oral? Ele é admitido na reunião e faz a sustentação. Então, é uma inovação que, principalmente o Poder Estadual, né, o Poder Judiciário Estadual dos estados, tem enfrentado. E essa portaria, então, se alguém precisar, eu posso compartilhar com vocês, que foi assinado no dia 2 de junho pelo presidente do Tribunal de Justiça, já trouxe aí as diretrizes sobre o retorno gradativo das atividades. Resumo da ópera, tá? Porque lá tem várias datas. Dia 29 de junho, que vai abrir para público externo somente advogado, promotor de justiça, procurador de Estado, esses sujeitos também que são integrantes do Poder Judiciário como um todo. E somente no dia 20 do mês 7, 20 de julho, que vai autorizar aí o ingresso dos cidadãos aí, vamos dizer assim, né, gente? Da sociedade como um todo no Poder Judiciário, né, lá na estrutura física do fórum. Então, você, por exemplo, se você não é estagiário, se você ainda não tem uma função ou não é servidor público, você só vai poder entrar no fórum depois do dia 20 do mês que vem, se nada mudar, né? Porque também a previsão, dizem a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, para o pico do coronavírus aqui no nosso estado é agosto. Mas, enfim, né, gente, notícias vai e vem a todo momento, a gente não tem muita certeza de muita coisa, o que a gente tem certeza é do nosso estudo da aula de hoje. E estava aí fazendo a reprise, né, nós falamos sobre suspensão e também conversei com vocês sobre a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. E o que significa dizer sem resolução do mérito? Não resolve a lide. O processo é extinto por situações processuais, tá? E aí a gente falou sobre alguns exemplos, sobre situações processuais que impedem aí a continuidade do andamento do processo. Nós vamos falar, então, sobre a extinção do processo com resolução do mérito. Quando eu digo com resolução do mérito, o principal interesse das partes é que resolva o litígio pessoal. Todo o processo ele se inicia para ter uma resposta em relação ao direito material controvertido, ou seja, aquele direito material violado nos autos. Então, o julgamento dos conflitos, mediante qual o juiz vai acolher ou rejeitar o pedido do autor. Então, ele vai enfrentar o direito do autor. Ele vai falar, o autor tem direito, o autor não tem direito. Julgo processo, julgo improcedente com resolução do mérito. Ou julgo procedente, quando eu digo procedente, autor ganhou, com resolução do mérito. Há casos ainda, gente, em que as próprias partes se antecipam, encontram por si mesmas uma solução. E aqui eu posso dar o exemplo das transações, certo? Das transações. Imaginem vocês aí um acordo realizado numa audiência de conciliação, olha que maravilha. Uma sessão de mediação no andamento do processo que fizeram um acordo e conseguiram pôr fim ao litígio. Nesses casos, também vai caber ao juiz homologar essa transação ou esse negócio jurídico para integrá-lo ao processo e dar eficácia equivalente ao de julgamento do mérito. Então, até mesmo, gente, numa situação de transação, uma situação de acordo, né, vamos dizer assim, no processo, aí você fala, professora, mas quem decidiu foi as partes? Sim, mas eu preciso que essa transação seja julgada
que nós vamos usar uma expressão aqui, homologação, porque o juiz, ele vai manifestar o que ele entende do acordo. Ele vai homologar, ver se preenche os requisitos da lei com resolução do mérito, ou seja, ninguém pode discutir mais depois que o juiz homologa, porque esse direito material violado já foi resolvido. Então, a sentença definitiva de mérito, na aula passada eu falei para vocês, sentença terminativa e sentença definitiva. Vocês recordam a diferença? Bom, eu vou ajudar vocês a se recordarem, tá? A sentença definitiva de mérito não necessariamente extingue o processo, pois trata-se de apenas de uma etapa do procedimento, visto que a proteção jurisdicional terá ainda que se desdobrar em ulteriores atos de cunho executivo. Portanto, ao estudarmos o 487, devemos entender que este artigo resolve o mérito da causa, extinguindo o litígio e não necessariamente o processo em si. Porém, em todos os casos de encerramento, uma coisa é certa, é imprescindível a sentença do juiz da causa, ainda que se restrinja a homologar o ato das partes. Então, quando a gente pensa na sentença definitiva, é como se nós lembrássemos daquele princípio que é da aptidão à imutabilidade da decisão judicial. O que significa dizer que toda decisão de mérito, toda sentença, ela nasce com a aptidão de ela não ser modificada. Lógico, nós temos o direito, né, à ampla defesa, que garante exatamente a possibilidade de recursão. Mas, se nós formos analisar a sentença unitária, sentença sem pensar numa possibilidade de recurso, nós estaremos aqui afirmando, então, que quando ela enfrenta o mérito, o que significa enfrentar? Significa exatamente lidar com o mérito, ele vai lá e vai falar de quem é o direito, é uma sentença definitiva. Porque a terminativa é a sentença sem resolução do mérito, que o processo vai se extinguir, ele vai encerrar por uma situação processual não observada. Nós temos o 487, então, do Código de Processo Civil, que traz quais são as hipóteses aonde vai ocorrer a sentença com resolução de mérito. E quando que nós temos a sentença com resolução de mérito? Quando o juiz ele acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação da reconvenção. Óbvio. O juiz olhou o que você pediu 4 coisas, ele rejeitou as 4, porque ele entende que não tem direito àquilo ali, não. Então, é sentença com resolução do mérito. O plus que nós temos aqui, é quando ele rejeita pedidos, é que ele julgou improcedente, favorável ao autor. No segundo inciso, temos a outra previsão. Vai haver resolução de mérito quando o juiz decidir de ofício ou requerimento sobre a ocorrência da decadência ou prescrição. Segura que eu já vou falar para vocês a hipótese da decadência ou prescrição. E o inciso 3, homologar. Homologar o quê? Né? O que é a sentença homologatória? É onde vai reconhecer a procedência do pedido formulado na ação de convenção, a transação, a renúncia à pretensão formulada na ação, ou seja, eu, autor, renuncio. O réu reconhece, ele vai à confessa e fala que realmente aquilo lá é meu direito, ou então a homologação na transação, que é aquele acordo realizado muitas vezes em audiência, ou fora de audiência, mas as partes só vai lá e protocolizam uma minuta, e vai lá e bate martelo. Então, nós temos aqui que, ressalvada a hipótese da prescrição de decadência, não serão reconhecidas, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332 do CPC, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de se manifestar. Direito aí de manifestação quando o juiz entender que houver prescrição e a decadência, devendo aí intimar as partes para se manifestar em relação a esta circunstância. Vamos falar de cada um dos incisos do 487 que eu acabei de fazer a leitura com vocês. Primeiro inciso, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido. Gente, aqui é a forma mais simples de explicar para vocês o que é uma sentença com resolução do mérito.
Até porque o processo ele começa justamente com a ideia de resolver a nossa vida. Ninguém quer sair do processo sem ter uma resposta, né, que seja negativa. Eu sempre brinco, né, no escritório eu falo isso sempre. Falo, gente, qual que é o pior? Você esperar a resposta ou você já ter a resposta? É você esperar. É você sair de uma discussão sem saber o que fazer. Então, a sentença com resolução do mérito é a sentença mais desejada no processo civil. Todos querem uma sentença com resolução do mérito, seja para rejeitar ou seja para acolher o pedido do autor. O juiz, então, está proclamando qual das partes tem a melhor pretensão, quem é o vencedor. Né? Quem é o vencedor. E esse julgamento, ele vai se exteriorizar pela declaração judicial de procedência ou improcedência. Então, aqui, ó, se você quiser, pode acrescentar. Quando é procedência, quando o juiz acolhe os pedidos do autor. Procedência, quando o juiz rejeita os pedidos do autor. E aqui se aplica também a reconvenção. Calma que hoje nós vamos falar também sobre a reconvenção. Mas só para vocês já entenderem o raciocínio, a reconvenção é a possibilidade do réu realizar pedidos também lá na sua contestação. Então, o juiz também pode acolher ou rejeitar os pedidos realizados na reconvenção. Segunda possibilidade da sentença com resolução do mérito. Prescrição. O que é prescrição? Eu não sei se algum professor já falou para vocês, mas vocês vão também estudar a prescrição especificamente, tanto no direito civil quanto no direito empresarial. A prescrição do processo penal era um pouco diferenciada, mas também não deixa de ser a perda da expectativa do direito de punir do Estado, né? Mas vamos focar aqui no processo civil. Eu sei que eu já tenho os colegas aí que são apaixonados no penal, né? Mas foca aqui. Prescrição, então, é a sanção que se aplica a um titular do direito que permaneceu inerte diante da sua violação por outrem. Então, ele perde, olha só, gente, após um lapso, o que é esse lapso? Um tempo previsto na lei. Ele perde direito porque ele dormiu. Aí você pode colocar assim, ó, o direito não socorre aos que dormem. Professora, mas eu pensei que o meu direito era ad eterno, era para a vida inteira. Calma, porque tem alguns direitos que eles são imprescritíveis, mas eu não estou falando deles aqui no meu exemplo, tá? A grande maioria dos direitos, geralmente, eles abarcam aí a prescrição. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual. Ou seja, eu posso entrar com processo? Posso, mesmo tendo prescrição. Pois, diante dele, haverá julgamento do mérito, que vai ser de improcedência, porque já prescreveu o seu direito. Tá, aqui nós temos o exemplo lá do Código Civil. Gente, o artigo 206, ele traz vários prazos de prescrição. E aqui tem um exemplo bem clássico, né? Batida de carro. Alguém vai lá, pá, bate no seu carro. Você tem quanto tempo para entrar com a ação? Contar da data do fato, você tem 3 anos para entrar com uma ação requerendo reparação civil. E aí vocês vão ver outros exemplos, lá no direito civil especificamente, mas nessas circunstâncias, o que vai acontecer? O juiz ele vai julgar com resolução do mérito, porque prescreveu o seu direito. Você não vai poder voltar e bater lá na porta do Poder Judiciário mais uma vez, porque o seu direito já foi abarcado pelo lapso temporal. Você dormiu no ponto, né, literalmente. Continuando aqui, nós temos a decadência, que parece, mas não é a prescrição, tá? A decadência é a extinção não da força do direito subjetivo, ou seja, da ação. A prescrição é a perda do direito de ação. A decadência é a perda do próprio direito em sua substância, o qual, pela lei ou pela convenção, nasceu com prazo certo de eficácia. Pela lei, a lei pode dispor desse prazo decadencial ou lá no contrato que você assinou entre as partes.
O reconhecimento da decadência é, então, o da inexistência do próprio direito invocado pelo autor. É genuína decisão de mérito que põe fim definitivamente à lide. Olha que o exemplo lá também do Código Civil. Decai. Quando você ouvir essa expressão, significa que é a decadência. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição de pessoa jurídica de direito privado por defeito do ato respectivo e contado o prazo da publicação e subscrição no registro de empresas. Então, quando nós falamos sobre decadência, não significa que ele perdeu o direito subjetivo. Aqui ele perdeu o direito dele mesmo. Vamos voltar aqui na prescrição. Olha o exemplo da batida de carro. Pergunto a vocês, ele perdeu o direito de ser ressarcido? Não. Mas ele perdeu o direito de entrar com uma ação de reparação civil porque prescreveu esta ação. A ação de reparação. Aí você me pergunta, professora, teria alguma outra ação para ele ter reparação? Não, só tem ação de reparação civil. Mas eu vou te dar um outro exemplo aqui para ficar bem interessante. Vocês vão estudar lá na frente os títulos de crédito. Gente, um exemplo de título de crédito, cheque. Apesar que não é tão utilizado mais, né? Só as pessoas um pouco mais antigas, apesar que por um cheque, depende da pessoa, né, que vai realizar negócio comigo, eu recebo cheque, muitas vezes, de clientes, mas enfim. O cheque, ele tem um prazo de prescrição para eu entrar com uma ação, que é a ação de execução. Eu tenho 6 meses, contados da data que eu vou lá no banco e tento realizar a compensação e não consigo. Pergunto, passou 6 meses, eu perdi o direito de receber aquela dívida? Não. O que prescreveu, professora? O meu direito de executar o cheque, entrar com uma ação com o nome ação de execução. Agora, eu ainda posso entrar com outra ação, que a lei me fala que eu posso. Eu posso entrar com uma ação que é o nome de ação monitória. E aí vai depender do negócio jurídico que eu realizei. Aí a ação monitória pode ser de 1 ano, 2 anos, 5 anos, que é o prazo máximo. Passou o tempo também. Não dá para entrar com ação monitória. Posso entrar com outra? Posso, a lei diz que eu posso. Eu posso entrar com ação de cobrança. Então, vocês percebem que aqui, ó, eu posso procurar a tutela desse meu direito por diversas outras ações. E eu não perco meu direito. Agora, a decadência, o seu direito é firmado. O seu direito, bem da vida tutelado, você não pode mais ter esse direito. Você até pode ter uma ação, mas o direito você perdeu. E aqui tem um exemplo, né, que é um exemplo de decadência de 3 anos para anular a constituição de uma pessoa jurídica de direito privado, como empresas, associações, fundações. Vocês estão estudando, professores também, né? Fundação, associação, são as pessoas jurídicas de direito privado como um todo. Decadência prevista lá no artigo 45, inclusive uma parte onde vocês já devem ter estudado. Comprovada a prescrição, perda do direito de ação, ou a decadência, que é a perda do seu direito material, o juiz vai rejeitar o pedido no estado em que o processo estiver, independentemente do exame de demais fases e prova, ou seja, fulmina o seu processo ali, né? No caso da prescrição e decadência, o juiz não as conhecerá, sem que antes seja dada às partes a oportunidade de se manifestar. Eu entendo que é prudente. Assim, o juiz, embora possa ter iniciativa, ele já pode ir lá e extinguir o processo com resolução do mérito, já com base na prescrição e decadência, conforme a lei, ele precisa intimar as partes para se manifestar. Continuando aqui, nós temos ainda o reconhecimento do pedido pelo réu. Dá-se o reconhecimento quando este proclama expressamente que a pretensão do autor é procedente. Gente, ali, ó, já ia colocar aqui, mais específico, é a confissão. A confissão é diferente do reconhecimento da procedência do pedido. Na confissão, o confitente apenas reconhece a existência de fatos contrários ao seu interesse. E o juiz profere a sentença com base no 4871, julga procedente com resolução de mérito. Resolve o mérito. O reconhecimento da procedência do pedido, por sua vez, antecipa a letiva, pois o juiz vai julgar conforme o estado do processo, ele nem vai produzir provas. Nessa circunstância aqui,
o juiz ele já vai decidir de plano, conforme diz o artigo 354. Terceiro, a decisão a que se refere, então, a isso que nós estamos falando, pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo do instrumento. Então, nós temos a possibilidade desse sujeito, do réu, que reconhece parcela dos direitos do autor, o juiz vai lá e já julga o processo com a resolução do mérito, parcialmente, ficando outros pedidos ali ainda para decisão do juízo, né? Produção probatória. Reconhecida a procedência do pedido, então cessa a atividade especulativa do juiz, ou seja, o juiz não vai ter necessidade de ficar produzindo provas, só lhe restará dar ao fim do processo e por solicitado, então, a lide nos termos do próprio pedido que aderiu o réu. Como se o réu chegasse e falasse, eu reconheço que isso aqui é devido ao autor. O reconhecimento vai acarretar, então, o desaparecimento da própria lide, já que não tem resistência, não existe resistência da parte antagônica. Embora torne dispensável o procedimento do feito, o reconhecimento não dispensa a sentença do juiz. Eu vou precisar de ter uma sentença para que haja, então, o encerramento genuíno do processo com a resolução definitiva pelo Poder Judiciário. Outra possibilidade é a transação, que é esse negócio jurídico bilateral realizado pelas partes diferentes, gente, do reconhecimento do pedido pelo réu, onde é um ato unilateral. O réu vai lá e reconhece pedido, né, e já requer ali muitas vezes a extinção desse feito. A transação são as partes. E aí eu vou lembrar a vocês, lá para os meios históricos da resolução de conflitos, que nós falamos sobre o que mesmo? Mediação, conciliação. Então, a mediação e a conciliação são meios de autocomposição de litígio que podem ser realizados dentro de um processo judicial. E aqui as partes, então, vão realizar concessões mútuas. O que significa essa expressão? Concessões. As partes vão ali, muitas vezes, eu costumo dizer aqui, flexibilizar um dos seus direitos para, então, chegar no denominador comum e encerrar o litígio. É a forma de autocomposição, porque as partes compõem, o juiz só vai dar a martelada e o ponto final. Como dá solução à lide, a transação homologada pelo juiz adquire força de encerrar o processo, como se tivesse ocorrido ali uma decisão de mérito do próprio juiz. Isso quer dizer, então, que a lide fica definitivamente solucionada. Aí, gente, eu vou falar aqui para vocês um exemplo da vida real. Certa vez eu participei de uma audiência na área de família. E aí conversa vai, a juíza, né, bem empenhada, vamos fazer acordo, é o melhor, tinha uma criança envolvida. Aí fizeram um acordo, né? Fizeram um acordo, Ministério Público presente, tinha uma perguntinha minha, né? Sobre isso na parcial 2, sobre o Ministério Público, melhor dizendo. Na audiência, então estava lá, Ministério Público assinou, juiz direito assinou, réu assinou com advogado, a parte autora, estava pela parte autora, assinou com advogada. E todo mundo assinou, todo mundo assinou. Tá bom, obrigado, tchau, o juiz já homologou, já encerrou o processo. No outro dia, a minha cliente liga, desesperada. Por que eu fui naquele acordo? Por quê? Por que vai prejudicar meu filho? Por quê? Porque o juiz estava tendencioso, o promotor de justiça não fez nada, ficou só olhando, vocês não fizeram, colocou a culpa tá em mim. Vocês não fizeram nada, ficaram só olhando, e agora, o que eu faço? Falei para ela, fulano, eu não tenho o que fazer. Sentença com resolução do mérito. Você assinou o acordo. A não ser que tenha um motivo muito grave. Que você prova que você estava doente, que você não estava nas suas faculdades mentais, que forçaram você a assinar, mas, ó, na sala de audiência tinha juíza, promotor, advogado, réu, eu, advogada e ela. Tinham 6 pessoas. 6. 5 testemunhas e ela, vamos dizer assim. Então, é ilógico. Então, por isso que o acordo ele precisa ser muito bem pensado.
Um acordo ele não pode ser realizado no afogadilho. Ah, é na emoção, porque amanhã se arrependeu, queridinho, não adianta. Arrependimento não vai mudar aqui, ó. Vai solucionar definitivamente. Embora a proposição tenha sido alcançada pelas partes e não pelo juiz. Você aceitou, você concordou, o outro aceitou e concordou, acabou, ó, atividade jurisdicional. Agora é cumprir aquilo que você pactou no acordo e segue a vida. Então fica o conselho aí, né, para as transações. Uma vez, porém, que o negócio jurídico da transação já se acha concluído, impossível é qualquer delas o arrependimento. Aí, ó, é de encontro com o meu exemplo. Mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo. Olha a hipótese ali que eu acabei de falar. O tismado ajuste de vontade por instrumento particular ou público, as cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível quando provar dolo, coação, erro essencial contra a pessoa ou coisa controversa. Gente, como que eu provo dolo? Como eu vou provar a coação? Coação é quando a gente coage a pessoa, você vai constranger, você força a pessoa, ela está sendo coagida emocionalmente, coagida até fisicamente a assinar aquele acordo. O dolo é quando a outra parte estava de má fé, né? A gente tinha promotor de justiça, juiz de direito, advogados. Então era muito complicado. Sem dúvida, Guilherme? Sim. No caso, você falou que não tem como, o acordo feito não tem como contestar. Mas se uma das partes fez um acordo e, por exemplo, estipulando um valor mensal a ser pago, e de repente essa pessoa tem algum problema e ela não consegue pagar aqueles valores, ela não pode tentar um novo acordo? Não tem como fazer isso? Como que é? Pode tentar um novo acordo para pagar o valor. Porque só que observe você. Você fez um acordo para pagar valores. Chegou na data de vencimento e você não conseguiu. Você vai ter que procurar outra parte e ela vai ter que aceitar esse novo acordo. Se ela não aceitar, ela pode executar você, por exemplo, né, que está devendo os valores. Professora, diga. O acordo, mesmo sem ser homologado pelo juiz, ele tem qualidade? Ele não pode ser contado? Tem uma exceçãozinha. Eu pensei que eu tinha pensado no material, que é na área do direito de família, quando versa sobre direitos indisponíveis. Porque quando trata de direitos indisponíveis, precisa, antes da homologação do acordo, ouvir o Ministério Público, aí o juiz homologa o acordo, tá? E também, e aí eu vou aproveitar a sua pergunta e dar um exemplo que já aconteceu pessoalmente. Eu já tive processo de família que a gente fez acordo fora da audiência, tá? Foi fora da audiência. E aí, com esse acordo fora da audiência, a gente foi lá, fez o protocolo. E antes de ir para o Ministério Público e antes do juiz apreciar, a minha cliente desistiu. Eu fui lá e imediatamente fiz uma petição falando que desistia do acordo, que tinha acontecido outros passos e que não queria saber de nada. Não queria saber da homologação do juiz. É possível, porque está tratado de um direito indisponível. Mas quando é direito disponível, uma vez que as partes assinaram, morreu. Eu considero, mesmo não tendo sentença homologatória, como se o acordo realizado fosse. Mas esse acordo ele é realizado o quê? Na presença dos advogados, então só? Sim, pode ser realizado entre as partes, com os advogados, ou pode ser realizado numa audiência, seja audiência de conciliação ou até mesmo audiência de instrução. E aí eu já vou aproveitar e vou te falar outra coisa, quer dizer, vou falar para todos os presentes, né, obviamente. O acordo ele pode ser realizado a qualquer momento do processo. Vou até colocar aqui, ó, para vocês não esquecerem disso. Ou melhor, se lembrarem, né? Vamos trabalhar em sentido positivo. O acordo pode ser realizado a qualquer momento no processo. Professora, o processo está lá no Supremo Tribunal Federal, está lá no STF, já tem 20 anos que as partes estão brigando. Pode fazer acordo? Vou precisar do ministro? Não.
as partes, os advogados sentam, falam, vamos parar de briga, vamos resolver, eu cedo isso, você cede aquilo e pronto. Então, é possível a qualquer momento, desde que eu leve esse acordo a conhecimento do juiz de direito por meio de uma petição, que a gente costuma falar que é minuta de acordo. Né? A gente vai lá colocar todos os elementos do acordo para encerrar o processo. Beleza? Ok, obrigada, professor. Nada. Outra hipótese aí, então, de extinção com resolução do mérito é a renúncia. Ocorre renúncia de forma expressa quando o autor, gente, enquanto lá no reconhecimento é o réu, a renúncia é o autor que fala, renuncio o meu direito. Vou abdicar, vou abrir mão do direito material que eu invoquei quando eu ajuizei a demanda. Ele abre mão, então, da titularidade do direito que motivou o litígio. O autor elimina a própria lide. Ele vai, então, esvaziar a lide. E sem lide não pode haver processo, falta de objeto. Manifestado ou provado, então, a renúncia ao direito material sobre que se funda a ação, o juiz, então, dará fim da relação processual através de uma sentença em cujos termos ele vai reconhecer estar resolvido aquilo, com resolução do mérito. É uma outra atitude que o autor deve pensar muito bem, porque uma vez o juiz reconhecendo a renúncia ao direito, você não pode mais reclamar esse direito. Aí aqui nós temos também outro exemplo, que são os direitos indisponíveis, que por isso não podem ser renunciados pelo autor como os inerentes ao estado das pessoas e relativos aos alimentos. Por isso que nos alimentos, em geral, eu vou precisar aí de ter o Ministério Público atuando principalmente quando fala sobre direitos dos menores, né, direito da criança e adolescente. O efeito da renúncia é profundamente diverso daquele que provém da desistência. Excelente lembrança. Gente, desistência é quando eu desisto do processo. Renúncia é quando eu vou renunciar o meu direito, vou repetir. Desistência é quando eu desisto do processo. Sabe esse processo, número 10, 20, ponto 2020, que está tramitando lá na 10ª Vara Cível? Eu quero desistir, eu não quero mais ficar com o processo. Mas pergunto, a desistência, ela é igual a renúncia? Não, porque renúncia é quando eu falo assim, eu não quero mais exercer o direito material. A desistência, então, ela vai produzir uma sentença de natureza meramente formal. O que é o formal? Só de parte processual, podendo a parte entrar com o processo amanhã, sabe o que é? Extingue-se a relação processual pendente, mas não tem decisão de mérito, que vai acabar este processo quando eu falo de desistência. A renúncia é diferente. Ela vai esvaziar a possibilidade de abertura do processo em torno desse mesmo litígio. Em síntese, então, nós temos que a renúncia ao direito material elimina o direito da ação. Eu não vou poder entrar com mais nenhum processo judicial sobre aquele assunto, em hipótese alguma. A desistência, ela não elimina o direito da ação, podendo o autor ingressar com um novo processo. Gente, acreditem em vocês se quiser, isso aqui, na prática, ainda nós vemos muita confusão. Uma coisa é desistir, outra coisa é renunciar. Aí muitos me perguntam, professora, é possível, então, que eu apenas renuncie e o processo acabe? Sim. Muito embora esteja vinculado ao direito material, à renúncia, observem vocês, se eu não tenho mais direito controvertido, né, não tenho mais o bem da vida tutelado que eu estou renunciando, o processo também vai acabar. Agora, o inverso não se aplica à desistência. A desistência eu quero acabar com este processo. Mas se eu ainda estiver dentro do meu prazo prescricional, eu posso daqui 6 meses entrar falando sobre o mesmo direito material. Continuando aqui, então, nós temos agora nosso próximo slide, que é a aula 17. Gente, essa aula eu coloquei lá no encontro 16, porque a gente não tem o encontro 17, tá bom? Então, se você não baixou, eu vou te dar um tempinho aí enquanto eu fecho esse meu slide e questiono se alguém tem dúvida, se alguém quer colocar algum apontamento, algo que não ficou bem esclarecido e quer que eu explique mais uma vez, tá? Pode ficar à vontade. Eu quero. Pode falar.
prescrição e decadência, mas é claro, assim, não entendi direito. Tá. A prescrição, Brielle, é quando, e aí eu digo a todos, a prescrição é quando você perde o seu direito de entrar com aquela ação. Não sei se você percebeu que eu falei várias vezes essa expressão. Prescrição é a perda do direito de ação. Não significa dizer que você perdeu o seu direito material, mas você perdeu o direito de agir em juízo, de entrar com aquele processo em juízo. Vou abrir um outro. Desculpa, não perder o direito de ação significa entrar com ela novamente em outro momento, é isso? Não. Você não pode entrar com aquela mesma ação em outro momento. Agora você pode entrar com uma outra modalidade de ação se tiver previsão, porque o seu direito ele não decaiu. Você continua com o seu direito. Tem como me dar um exemplo, por exemplo? Tem como sim. Eu só estou tentando achar aqui. Eu quero abrir um novo slide. Aí, pronto. Vou dar um bom exemplo para você que eu já dei, mas eu vou agora transcrever. Olha aqui, cheque. Material do cheque. Direito material é receber o que mesmo? O valor. Mais de R$2.000, está lá. De forma muito diligente, você foi no banco, você apresentou o cheque, e ele retornou, né, porque não tinha suficiente provisão de fundo. Tinha provisão de fundos disponíveis, né, naquela conta do seu devedor. E aí, dentro do prazo, o que você pode fazer? Você tem, então, a partir da data da apresentação, 6 meses para entrar com uma ação. Olha aí, ó, ação. Ação de execução do cheque. Execução do cheque. Professor, o que é esses 6 meses, afinal de contas? Que eu acredito que muita gente já deve ter ouvido falar de 6 meses. É um prazo prescricional para você entrar com uma ação. Não significa dizer, pessoal, que você vai perder o seu direito de receber o cheque. Receber esse valor, gente, é uma dívida. O devedor, ele tem uma dívida com você, você é o credor. Mas, em contrapartida, para você entrar com essa ação de execução, que em geral é uma ação muito mais rápida, porque ela vai pular a fase de conhecimento, que a gente vai até estudar hoje, inclusive, você já vai direto para executar, o juiz já vai expedir um mandado para ele pagar em 3 dias sob pena de penhora. Então, você tem 6 meses para entrar com essa ação, sob pena de prescrição. É prescrever o seu direito da ação. Aí eu pergunto, direito de receber? Não. Seu direito material está resguardado. No caso do meu exemplo, cheque, pode falar. Nesse caso, ele perdeu o direito de entrar com a ação para receber esse cheque. Qual ação de execução. De execução. Como ele conseguiria receber, então, esse cheque? Qual seria a forma? É isso que eu vou falar agora. Prescrever o seu direito de execução. Mas na nossa legislação tem outra previsão, outra possibilidade ainda de eu correr atrás de receber esse direito. Qual é a outra previsão, professora? Eu posso entrar com uma ação monitória ou ação de cobrança. Esse é um outro rito, um outro procedimento diferente da ação de execução, que era muito mais benéfica para você, devedora. Você receber mais rápido. Mas quando você, dormiu no ponto, direito no seu qual se dorme, você perdeu o seu direito de entrar com ação de execução. Quando você foi ver, o cheque tinha prescrito. Passou 8 meses. E aí, nesse caso, então, você vai poder entrar com ação monitória ou ação de cobrança. Aí, o que você vai ter que analisar nessas situações? Também os prazos profissionais. Mas, geralmente, a ação de cobrança pode ser até 10 anos. Mas vai depender do negócio que gerou o cheque. Aí já é outra conversa. Porque o meu exemplo aqui é só para vocês entenderem a diferença da decadência para a prescrição.
decadência para prescrição. Agora, o que é a decadência? A decadência é quando você perde o seu direito. E como que eu vou perder o direito? Quando eu vou pegar o mesmo exemplo do chefe, tá? Quando essa relação que assim, originou o chefe foi acobertada pela decadência. Vou perder, então, o direito. Não a prescrição, é diferente. Decaiu. O meu direito morreu, acabou. Não há mais o que eu discutir. Então, pessoal, quando... Aí eu vou colocar aqui a minha frasezinha, né, clássica, que na verdade não é minha, né, são os doutrinadores. Prescrição. A perda do direito de ação. E toda vez que você pensar em ação, você vai lembrar. Pode lembrar, tá? Não tem problema não, processo. Decadência é a perda do direito material bem da vida. Consegui compreender melhor? A parte de prescrição, sim, a de decadência, mais ou menos. É que eu vou explicar para vocês. A decadência, ela vai ter a previsão escrita na lei. A lei vai falar como o direito decai. Por isso que ela é muito mais assim. Como eu vou até colocar uma expressão aqui para ajudar vocês a lembrarem. A decadência, ela tem que estar escrita em algum lugar que a pessoa perdeu esse direito. Que ela não pode mais ter esse direito. Então, ela vai estar na lei ou no contrato. É quando decai esse direito. Ela poderia entrar com uma ação em até 2 anos e ela não entrou, seria isso? Ela perdeu o direito de entrar com algum tipo de ação, caiu, é isso? Não, é que, na verdade, eu entendi o porquê você está tendo dificuldade. Você está associando com o processo. E não está associado ao processo. A decadência está associada ao seu direito. Eu vou dar aqui um exemplo. Tá? Você quer ter um direito de reconhecimento de paternidade, direito de ter filiação, ter o nome do seu genitor ou da sua genitora no certificado de nascimento, sim ou não? Sim. É um direito que você tem. Só que não tem previsão em nenhum lugar de que esse direito ele vai decair. Porque ele é um direito que ele nasce com a pessoa, é um direito da personalidade, inclusive. Todos têm o direito de ter conhecimento da sua ascendência biológica, quem são seus genitores sanguíneos. Então, se eu for pensar no processo, aí agora eu vou puxar processo. Eu penso em processo, eu vou falar o quê? É imprescritível. Eu posso a qualquer momento suscitar e procurar quem é o meu genitor biológico e entrar com a ação de investigação de paternidade em decorrência do direito. Então, aí eu já vou, né, defender o porquê que você está com dúvida, porque vai estar intrinsecamente ligado ao direito também. Vários prazos prescricionais estão ligados ao direito, ao bem da vida tutelado. O prazo da prescrição geralmente está ligado ao direito, que é o bem da vida tutelado. Então, nós vamos ver na prática muito mais exemplos de prescrição, até mesmo do que decadência. Porque decadência, destaca isso aqui. Tem que ter previsão escrita na lei ou no contrato. Tranquilo? Mais algum outro exemplo? Mais alguma outra coisa que eu possa ajudar? Professora. Tá, pode perguntar. Me diz uma coisa. Tem como desistir do processo sem renunciar ao direito? Mas por que a pessoa desistiria de um processo sem renunciar do direito? Ela desistiria de um processo, e aí eu vou falar para você de motivos, assim, subjetivos, né, do sujeito.
ele não quer mais aquele litígio, ele teve alguma divergência com o advogado, e ele não quer gastar mais dinheiro com o advogado. Isso aí são motivos alheios. Agora, geralmente, aí eu vou complementar minha resposta. O réu, ele não pede só desistência, né? É porque, assim, vocês lembram que quando eu cito a parte contrária e eu quero desistir, a parte contrária tem que concordar. Vocês lembram disso? Sim. O autor quer desistir do processo. O réu tem que concordar se ele já foi citado. Beleza. E aí, nessa situação, o réu, ele pode não concordar. Ou pode ter um contato, né, entre as partes, no caso é mediado pelos advogados, onde vai falar assim o seguinte: até concordo que ele desiste, mas ele tem que renunciar também. Porque eu não vou aceitar lá na frente ele estar entrando com outro processo de novo, querendo a mesma coisa, porque julgou sem resolução do mérito, e a renúncia vai ser com resolução do mérito. Então pode ser até uma certa exigência para que o réu aceite esse pedido de desistência, mas tudo é possível, né, gente? Tudo pode acontecer. O réu pode concordar com a desistência e aí ele vai ser surpreendido com essa decisão judicial que não extingue nada. Só para a gente fechar, né, assim, um pouquinho essa discussão da prescrição, olha aqui, gente, onde estão os prazos prescricionais? Ó? Foi o que eu conversei com vocês. Artigo 205, prazo, ó, a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não haja fixado prazo menor. E eu tenho diversos exemplos de prescrição, vocês vão estudar isso, salvo engano, semestre vem no outro. E tá aqui um exemplo que eu falei, ó, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, pretensão de reparação civil. Prescreve em quanto tempo? 5 anos. Observe vocês, gente, que aqui qual é a expressão que utiliza o Código Civil? Pretensão, aquilo que eu vou pretender em juízo, né? Prazo 3 anos. Então, aí, né, são vários prazinhos prescricionais, decadenciais, mas o que eu preciso que vocês gravem no coração é: ocorrendo prescrição, ocorrendo decadência, a sentença vai ser com resolução de mérito. Vai acabar, não vai ter mais o que discutir, porque foi fulminado pela prescrição ou pela decadência. Bom, gente, eu vou dar continuidade, tá? Enquanto isso, eu vou abrir aqui a próxima aula. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me ver. Bom, vamos lá então, né? Oi. Eu li aqui. No caso, então, passaram-se 5 anos, eu perdi o direito de receber, no exemplo do cheque ali, o direito de receber, é isso? Eu não tenho mais o direito de receber aquele valor. Eu não entrei com processo, não fiz nada. Isso significa que ele decaiu? Porque está ali, porque ali fica assim, 5 anos, não é? Sim, é isso mesmo. Não, beleza, então eu entendi. Obrigada. Tá entendido, né? Posso dar prosseguimento? Pessoal, você é a grande dano moral, não pode não? Eu entrar com uma ação pedindo dano moral? Tipo, não recebi, não deu para entrar ao tempo e tentar receber alguma coisa por dano moral, tipo, aí eu precisava pagar a conta, não consegui, eu prestei dinheiro para esse safado aí, ele não pagou no tempo. Não cola, é? Aí a ação de dano moral vai entrar no prazo dos 3 anos. Reparação civil. Ah, tá. Então, assim, cada relação jurídica, e aí eu vou dar uma dica, cada relação jurídica ela tem um prazo prescricional. E o maior prazo prescricional do Código Civil de 2002 é 10 anos. Gente, o Código Civil anterior, que era o de 1916, acredito que o professor Stanley deve ter feito esse comparativo histórico com vocês, né, da evolução do Código Civil. O Código Civil 16, ele tinha o maior prazo prescricional, que era o dobro, era 20 anos. E o que é esse prazo genérico? É quando a lei não fala nada específico. Aí, o que não tem prazo específico, a gente vai para o genericão. Hoje é 10 anos, graças a Deus. Porque, gente, os prazos prescricionais, eles têm um fator social muito relevante. Significa afirmar para vocês que a pessoa não pode ser surpreendida com uma ação daqui a 50 anos, porque prescreve.
As coisas, elas passam. Não dá para você ficar lá achando que a vida inteira você pode entrar com ação contra a pessoa. Você tem que acordar no ponto, né? Agora a gente vai, então, virar a página, tá? Vamos sair da discussão da sentença com resolução de mérito e vamos falar um pouco do processo de conhecimento. Este é o meu compromisso com vocês, né? É lógico, gente, eu vou confessar, foi um grande desafio lecionar aí a disciplina para vocês esse semestre. Ficou alguns tópicos que eu não vou conseguir aprofundar, porque a gente não vai ter tempo, mas eu me dou satisfeita porque eu consegui passar muita coisa para vocês, né? A feijoada aí, né? Não trataram vocês do primeiro semestre com leitinho, não, foi com caldo grosso. Mas aqui, então, eu vou dar uma panorâmica para vocês do principal procedimento de todo o Código de Processo Civil. Processo de conhecimento. Mas a gente vai relembrar aqui alguns termos. Jurisdição, processo, procedimento. O que é jurisdição mesmo? É a função pacificadora do Estado. E a gente já estudou as características da jurisdição, falamos sobre competência, sobre os princípios da jurisdição, né? As minhas dicasinhas aí para a prova, né? E o que é o processo? É um instrumento da jurisdição, e a gente falou sobre isso também. É um instrumento lá dentro dos meios históricos, né, da evolução histórica da resolução de conflitos. O que nós temos lá na quarta, né? Lembram da tabelinha que eu coloquei para vocês nas primeiras aulas? Que eu falava da autotutela, arbitragem, mediação, conciliação, e eu falava do processo. E eu sempre disse a vocês que o processo é esse instrumento, né, uma ferramenta por meio do qual a parte ela vai buscar resolver o seu conflito. E o que é procedimento? É a forma como os atos são praticados dentro do processo. Eu não vou praticar os atos, gente, a hora que eu quero, tudo tem prazo, a gente já falou de prazo. Eu não vou eu não vou apresentar primeiro uma reconvenção, não, primeiro uma petição inicial, aí eu vou ter um tempo para citar, depois eu tenho uma contestação, eu não vou falar tudo que a gente vai falar de cada um deles hoje. Então, procedimento, só para vocês entenderem a diferença de processo para procedimento. Procedimento é a forma como o processo vai se desenvolver. Qual é a regra procedimental do processo? E aí, meus queridos alunos de Direito, por que vocês acham que, não sei se vocês já estão ouvindo falar isso, mas eu, quando eu comecei a fazer Direito, falavam que eu era chata. E aluno de Direito, ele é cri-cri. Mas nós somos chatos com direito, com razão. Porque as coisas têm que ser bem explicadas. E o procedimento é isso. Tem que ter ordem, tem que ter, como que eu vou praticar esse ato? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Então, as pessoas, né, os atores processuais, autor, réus, litisconsortes, que a gente já estudou, as intervenções de terceiro, Ministério Público, Advocacia Pública, o juiz de direito, eles não vão agir como eles querem. Eles devem agir conforme a lei prescreve, que é uma lei, graças a Deus, que é nacional. O Código de Processo Civil ele se aplica em todo o território nacional e até fora, a gente já vai falar um pouco sobre isso também, lá no artigo 13 do CPC. Então, a segurança de que aquele processo vai estar aquele procedimento e que o próximo passo, qual que é mesmo, professor? Agora o próximo passo é uma audiência. Não tem elemento de surpresa. Está tudo escrito lá como que vai ser realizado aqueles atos, beleza? Então, a forma como os atos processuais estão ligados, estão coordenados, eles vão ter ali uma conexão entre eles e a forma como eles serão praticados. Quero aqui relembrar a vocês, né, eu inclusive, gente, eu estudei o CPC 73, onde tinham aí 3 espécies de processos, tá? 3 ferramentas, vamos dizer assim. Eu tinha a ferramenta de conhecimento, que é o processo de conhecimento, execução e o processo cautelar.
Eu já falei para vocês na aula passada que o processo cautelar ele foi eliminado do atual Código de Processo Civil. Então, hoje, o que nós temos? Processo de conhecimento e execução. E o que foi feito? Dentro do processo de conhecimento, inseriu uma parcela do que era o antigo processo cautelar. Eu coloquei para vocês. A gente já até estudou, né, as tutelas antecipadas. As tutelas antecipadas, nós falamos que, inclusive, tem uma que é de natureza cautelar. Então, elas foram inseridas dentro do processo de conhecimento. Por isso que eliminou aqui esse terceiro exemplo de processo. E no que tange ao procedimento, o CPC 73 ele apresentava os seguintes procedimentos. Procedimento comum, que tinha subdivisão, ordinário e sumário. Procedimentos especiais e o procedimento dos juizados especiais, que é o rito sumaríssimo. O que mudou com o CPC 15, né, que é o que nós estamos estudando? Hoje nós temos procedimento comum, que não tem mais a diferença entre ordinário e sumário, ou seja, o sumário ele desapareceu. Eu vou adotar o procedimento comum, que é o que nós vamos começar a estudar hoje. E eu tenho também o procedimento especial. Gente, o que é o procedimento especial? Determinados processos, eles vão tramitar de forma diferenciada do procedimento comum. E o próprio Código de Processo Civil vai trazer como que vai ser esse trâmite, como que vai ser aí todos esses atos processuais praticados. Vocês terão, fiquem calmos, vocês terão uma disciplina, processo civil, parte especial, tá? Procedimentos especiais. E nós também temos um procedimento dos juizados, que é um rito sumaríssimo. Tá? Nós temos a previsão ainda dentro do CPC, e que vocês também vão estudar mais à frente. Procedimento comum. Ele é aplicado aos processos em geral, com exceção daqueles aos quais a lei vai expressamente atribuir um rito especial. Aí eu vou ter que ir aqui para o procedimento especial. Quais são eles, esses ritos especiais? Consignação e pagamento, exigir contas, ações possessórias, divisão e demarcação de terras, inventário, partilha. Lá dentro do Código de Processo Civil, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem até ver que nós temos essa seguinte divisão, que eles vão começar ali pelos procedimentos especiais e a sua regulamentação. Então, nós temos ali diversos procedimentos especiais. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, que eu uso do Planalto, né? Eu sempre abro aqui com vocês. Dos procedimentos especiais, olha aqui, ó. Aí vai começar, gente, conforme o direito material controvertido, ele vai me trazer aqui, só para vocês entenderem, qual vai ser o procedimento que eu vou adotar no processo. Então, por exemplo, eu quero consignar um pagamento. Receber meu dinheiro e aí está fazendo aquela oposição e eu preciso, então, entrar com um processo para pagar ela, porque senão ela vai, né, me cobrar futuramente. Aqui é a consignação e pagamento, exigir contas. Lembrando, eu não vou aprofundar nisso com vocês, que vocês terão uma disciplina específica, mas só para vocês saberem que existe. Ó, manutenção e integração de posse, tem um outro procedimento especial e por aí vai. O que sumiu aqui? Procedimento cautelar, que era o antigo processo cautelar, está aqui. Procedimentos, então, especiais estão inseridos aqui, como eu já falei para vocês, e vamos continuar aqui, então. Artigo 318, ele traz essa previsão genérica. Aplica-se a todas as causas do procedimento comum. Olha só que genérico, né, gente? Por isso que o nome dele é comum, ou ordinário, né, como nós tínhamos aqui antigamente, né, que ele acabou subsistindo, mas agora a gente chama comum.
O comum é aquilo que é o coringa. Eu vou entrar com o processo, qual é o meu primeiro raciocínio? Procedimento comum. A não ser que a lei traga um outro procedimento a ser adotado em relação a esse direito controvertido. Então, vamos começar aqui o estudo do procedimento comum, tá bom? Que é exatamente dentro do processo de conhecimento. E o que é o processo de conhecimento? É quando o juiz ele vai ter uma aproximação com direito material para, ao final, ele decidir de quem é o direito. É uma fase cognitiva, né, que nós falamos. E cognitiva, conhecimento. E ela começa como? Com a petição inicial. Qual é o pressuposto de existência, gente, do processo? Né? Vamos lá no processo, que é o instrumento. Como eu faço para acionar o instrumento? Eu preciso provocar o Poder Judiciário. Então, considerando o Poder Judiciário ele é inerte, a petição inicial é um instrumento por meio do qual o autor vai provocar a tutela. E qual é o pressuposto de validade da petição inicial? Para que ela seja apta a produzir os fins almejados, ela precisa preencher requisitos legais. Eu não posso apresentar a petição inicial do jeito que eu bem entender, né? Aqui eu tenho o artigo 312, que diz: considere-se proposta a ação quando a petição for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 240 depois que for validamente citado. Então, destaque isso aqui, gente. Considere-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Se for lá no fórum, protocolou, ou foi por meio eletrônico, já vai considerar, então, a ação iniciada. Requisitos genéricos. O que é os requisitos genéricos? Toda petição inicial deve apresentar de forma genérica. Ela deve ser escrita, ela deve ser datada, preciso constar data ao final, e ela deve ser assinada por advogado. Que é o advogado, o que ele tem mesmo, que eu já falei com vocês, capacidade postulatória. Ele que vai postular os direitos do autor. Ele é um representante, né, dos direitos do autor. Excepcionalmente, os requisitos podem ser dispensados, como ocorre nos juizados, né, como a gente já falou, onde a petição inicial pode ser oral e as partes têm capacidade postulatória. Aqui, ó. Dispensa, então, advogado, a parte tem capacidade postulatória. Requisitos formais. Nós já falamos dos genéricos, agora a gente vai analisar na legislação quais são os formais. Salvo engano, eu já até conversei um pouquinho sobre isso com vocês, né? O que eu preciso ter? Eu preciso indicar o juiz a que é dirigida, a competência. Aí eu vou qualificar as partes, tá aqui, ó. Nome completo, estado civil. Eu vou também constar profissão, os dados, o número dos documentos pessoais, endereço eletrônico e endereço residencial. Exposição do fato, fundamentos jurídicos. Vou apresentar o meu pedido, definir o valor da causa, toda causa tem valor, e eu vou falar para vocês aqui um pouquinho do valor também. Indicação das provas que eu quero produzir. E indicar a opção do autor para a realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Gente, o autor, quando ele entra com a petição inicial, ele já pode falar para o juiz: excelência, não tenho interesse na designação da audiência. Tá? Ou ele mesmo já vai requerer: excelência, requer-se designação de data da audiência para tentativas de conciliação. Só que o grande detalhe é: se o autor manifesta o seu desinteresse na petição inicial, o juiz primeiro tem que citar o réu para o réu concordar ou não com aquele pedido. Porque se o réu falar: não, eu quero audiência de conciliação, então o juiz ele não pode deixar de designar a audiência, salvo em casos como os que nós estamos vivendo hoje, né, gente? Casos de situações de pandemia, que não tem como fazer audiência no fórum nesses dias. Então, o juiz ele já pode pular aí e marcar só depois, na hora que for voltar aí às atividades normais do Poder Judiciário. Aí, nós temos aqui algumas dicas do próprio artigo. Gente, imagina você que você não tem todos esses dados do réu. É obrigatório? Não. Aqui, ó, caso não dispõe dessas informações, eu posso requerer diligências necessárias para obter. Eu sempre falo, tem que ter pelo menos endereço, nome completo. O restante você não é obrigado a ter.
Petição inicial não será indeferida se a despeito da falta de informações se refere a esse inciso 2, está aqui, ó, for possível a citação, acabei de falar. Tendo o nome completo e endereço, porque também não adianta eu entrar e falar, não tem nem endereço. Excelência, você pode procurar para mim? Não, isso é um ônus do autor. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Também vamos considerar outro princípio do acesso à justiça. Eu também não posso impedir que o autor pretenda a tutela dos seus direitos porque faltaram informações no inciso 2, aí eu posso até citar, né, um endereço, onde ele vai justificadamente informar ao juiz que tentou por todos os meios obter o endereço e requer ajuda aí do Poder Judiciário sob pena de violação ao acesso à justiça. Instrumentos da petição. Gente, eu vou fazer então só a minha petição lá no Word, 10 folhas, 20 páginas, não sei, e vou mandar para o juiz? Não, eu preciso instrumentalizar. O que significa a palavra instrumentalizar? Eu vou instruir, eu vou juntar documentos na minha petição inicial. A petição ela vai ser instruída com os documentos indispensáveis. Que documentos são esses? Os documentos pessoais, comprovante de endereço, um contrato, por aí vai. Lembrando, gente, que olha só outra informação importante. Não é admitida a juntada de documentos já conhecidos do autor. Não é admitida a juntada de documentos já conhecidos pelo autor quando da propositura da demanda. A juntada posterior. Eu entro com a inicial hoje, aí daqui 30 dias, eu esqueci de um documento. Não. Via de regra, não sei que eu demonstre, eu prove que somente agora eu tive conhecimento, é uma prova um pouquinho complicadinha, mas é possível. Não posso juntar posterior documentos que eu já tinha conhecimento, então tem que pegar todos os documentos. Por isso, gente, que eu vou já dar uma dica para vocês. Vai entrar com uma ação, se resguarde já ter todos os conhecimentos, todos os documentos na mão. Isso aí é difícil, viu? Tem gente que acha que advogado tem que arrumar documento. Não. É a parte que está requerendo o seu direito. Ela que é a detentora do direito e tem os documentos necessários. Se tiver algum documento que está no poder de terceiros, a gente vai entrar com uma ação competente para requerer esses documentos. Não preenchimento dos requisitos do artigo 319, 320, o que vai acontecer? O juiz vai determinar ao autor que emende ou complete a petição inicial no prazo de 15 dias. Se o autor, no prazo de 15 dias, não emendar ou completar, o que vai acontecer? Vai ser indeferida a petição inicial. E ela vai ser indeferida quando? Quando ela for inepta, quando a parte for manifestamente legítima, o autor carecer da ação, quando não atender as prescrições do 106 e 321, que eu já vou citar para vocês, e o parágrafo primeiro ele vem explicar o que é uma petição inicial inepta. Quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, gente, o autor comeu bola aí, né? Esqueceu de fazer o pedido. É uma petição inepta. Pode ser indeferida. Apesar que a gente pode pedir para você emendar, se for bem bonzinho. Pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais que permite o pedido genérico. Da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, é uma petição meio doida, né? Narrou o fato, mas pediu outra coisa, nada a ver. Quando tiver pedidos incompatíveis entre si. Quero divorciar, mas eu quero ver se tem que ficar casado, por exemplo. Né? Tem pedidos incompatíveis. E aqui, os requisitos 106 é justamente o quê? Quando o advogado postula em causa própria. Gente, quando advogado... o que acontece? Eu, como advogada, eu posso entrar com qualquer processo judicial e eu mesma me representar? Posso, eu tenho a capacidade postulatória também, além da capacidade de ser parte. Então, nessa situação, preciso atender o 106. O que significa? Preciso informar o meu endereço, o meu número de inscrição na OAB e também comunicar ao juiz qualquer mudança de endereço.
Se eu descumprir esse disposto no inciso 1, que é declarar na petição inicial o meu endereço, que eu estou em causa própria, o juiz vai ordenar que supra a omissão no prazo de 5 dias, quando determinar a citação do réu sob pena de indeferir a inicial. Dentro da petição inicial ainda, eu preciso me atentar à necessidade de pedidos, né? E com base no princípio da congruência ou da adstrição, eu tenho que os pedidos, eles vão, gente, tornar litigiosa a coisa. Vou colocar aqui, ó. Os pedidos. A coisa litigiosa. Então, refere-se à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites identificados pelas partes. Eu, autora, que vou delimitar aqui aonde o juiz vai atuar. Eu quero reintegração de posse da área X. Ponto. Estou delimitando aqui o que eu quero que o juiz aprecie. Tanto que eu tenho 141. O juiz a decidir o mérito nos limites estabelecidos pelo autor e pelo réu, também pode ter na reconvenção. Sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. E o 492 é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa, bem como condenar a parte quantidade superior ao objeto diverso que lhe foi demandado. Então, nós temos aqui a seguinte situação. A sentença, a decisão do magistrado definitiva não pode ser extra, ultra ou citra petita. E aí eu vou dar uma pausa aqui para você respirar e tomar um café. Tá bom? Eu estou olhando aqui, são 8h30, já extrapolei os nossos minutinhos de intervalo, se a gente estivesse numa aula presencial. Mas voltamos aí daqui uns 15 minutos, tá bom, meus queridos alunos presentes aí nesta quinta-feira noturna? E voltamos aí agorinha, tá? Paramos aí, então, nessas expressões em latim. Até daqui a pouco. Até, professora.